Tomando rolo aqui. 1 Pedro 5, de 5 a 11. Esse texto contém diversos princípios para a nossa vida cristã. Nós focamos no domingo aquele princípio dirigido aos jovens. Jovens sede submissos aos que são mais velhos. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais. Diz assim o texto: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrossim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra de Deus, inspirada, poderosa e que fala ao nosso coração de uma maneira muito especial. Como eu disse, nós temos aqui um princípio desprezado pelo mundo, mas dentro do cristianismo é talvez a principal virtude do cristão. Está no topo das prioridades da vida de um cristão, aquilo que ele deve praticar no seu dia a dia. No mundo, despreza essa bênção, essa graça de Deus. E se você se lembrar, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 3, a primeira bem-aventurança de Jesus se dirige aos humildes. Ele diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes, porque eles herdarão o reino dos céus. Então, irmãos, essa graça da humildade torna o cristianismo diferente de todas as religiões que o homem cria para si mesmo. Porque essas religiões, de um modo geral, estão centradas no ser humano, no seu ego, na sua perfeição física ou mental, no orgulho pelos seus feitos, daquilo que ele consegue alcançar, no estimular as pessoas a terem os melhores e os mais altos e os mais proeminentes lugares. E a autocrítica, a humildade de espírito e a dependência de Deus, né, são muitas vezes consideradas fraquezas pelo mundo caído, dominado pelo maligno. Por quê? Porque confundem a humildade com o servilismo. Acha que ser humilde é se tornar capacho de alguém. Então, às vezes ficam com muito medo. Mas a humildade não é um senso de inutilidade. Eu não presto, não sirvo para nada. Aquele senso que degrada o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas pelo contrário, né? A pessoa humilde é aquela que não pensa em si mesma mais do que deve. É o que diz a palavra de Deus. Isso é ser humilde. Ou seja,
ela não é uma autodepreciação e nem um mero sentimentalismo. A humildade nunca é uma falsa modéstia que procura a aprovação das pessoas ou o elogio dos amigos. A gente sabe que isso acontece muito, né? A pessoa procura demonstrar uma humildade, uma modéstia para poder receber um elogio, né? Que vai fazer bem ao seu ego. Mas a verdade, irmãos, que essa graça de Deus, ela tem sido esquecida por grande parte da igreja cristã nos nossos dias, onde os líderes divulgam seus feitos nas redes sociais, adotam cada vez títulos mais pomposos, cada vez mais colocam que eu fiz isso, eu sou aquilo, eu sou grande, faço isso e falo aquilo. E esse nome pomposo, né, que hoje se usa muito, né, de apóstolo, isso para mim é a maior demonstração da falta de humildade, porque a palavra apóstolo significa enviado. Aquele que é enviado, foi enviado por Jesus para cumprir uma determinada missão. Mas hoje o título é daqueles que detêm grandes ministérios, que se colocam acima das pessoas e adotam esse nome. E uma coisa que eu sempre digo, né, ao longo da história, ninguém ousou adotar esse nome depois da igreja primitiva. Que eu falo, nem o Papa romano ousou se chamar apóstolo. Adotou o nome de Papa, o título, né, daquele que está acima dos demais, mas não o de apóstolo. E o apóstolo, né, considerados são aqueles que conviveram com Jesus, que viram Jesus, que foram enviados por Jesus, e não depois na história, como hoje, né, onde essa vaidade tomou conta da igreja. Cada vez mais você vê alguém se chamando de apóstolo. Orgulho tomou conta. Né? Hoje você vê o seguinte, que o cara lá abre uma portinha lá e diz que é igreja e coloca lá em cima, bem grande, o nome pomposo, né? Igreja Apostólica. Ou seja, ali tem um apóstolo, ali tem um homem diferenciado, ali tem um homem poderoso. Orgulho, vaidade, autoexaltação. Completamente contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina. E esse texto, então, ele vai colocar de nós algumas verdades, alguma coisa que nós precisamos praticar na nossa vida. Veja aí na sua Bíblia, ele diz, olha, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. No trato de uns com os outros, dentro da igreja, na convivência. Precisamos ser humildes. E Pedro falou isso, e o apóstolo Paulo, em Filipenses 2:34, ele diz, olha, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então aqui está a essência, irmãos, da humildade. A pessoa sabe o seu valor, sabe que é amada por Senhor Jesus, mas ele também se coloca no lugar do outro. Ele não quer ser superior, ele não quer ser mais reconhecido do que o outro, né? E em seguida desse texto de Filipenses 2, Paulo vai colocar ali o exemplo de Jesus, que foi humilde, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz.
E diz: ela tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sentimento de humildade, de submissão à vontade de Deus. E esse é o que precisa existir, esse ambiente dentro da igreja, do corpo de Cristo. Irmãos que se amam, que se valorizam, que se respeitam, onde ninguém tenta ser mais importante do que os outros, ou exige um tratamento diferente. E mais uma vez, lembrando de como está a situação, que hoje muitos líderes se colocam acima do povo, do rebanho, dizendo: olha, eu sou ungido do Senhor, e o que eu falo, não toque no ungido do Senhor. Ou seja, assume uma posição que não existe dentro da igreja. No trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. E porque se fossem humildes, não seriam esse título ungidos do Senhor, essa arrogância desmente essa unção, E é interessante que a palavra aqui, quando está cingivos, ela no seu original significa: vistam todos o avental da humildade, que era o avental que o escravo usava para servir ao seu senhor. Então Paulo está dizendo: entre vocês vistam-se todos do avental da humildade para servir uns aos outros. Então esse é o primeiro. No trato, sejam humildes, vistam todos o avental da humildade. A segunda coisa que o texto coloca, Pedro vai dizendo: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Ele está citando aqui Provérbios 3:34. E essa palavra também é repetida por Tiago, no seu livro, capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos. E essa, irmãos, é uma verdade que você comprova ao longo da história. Os soberbos, os orgulhosos, logo são derrubados das suas posições. Já notaram isso? Eles não permanecem por muito tempo, mas logo são tirados dali, porque Deus resiste. É o próprio Deus quem se coloca contra estes arrogantes que acham que são o suprassumo de tudo. E Deus resiste porque foi esse justamente o pecado que levou à queda. Quando a serpente disse aquela mentira, olha, vocês, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E o ser humano até hoje quer ser como Deus, quer ser o seu próprio Deus, continua acreditando nessa mentira, e nós vemos o resultado aí dentro da nossa sociedade. Essa competição, essa luta, por proeminência, por grandeza, por exaltação, cada um, e as redes sociais colocaram isso lá em cima, Quanta exposição de gente se dizendo mais importante do que outros. Então, a soberba procede à queda, diz a palavra de Deus. E mais uma vez, nós temos fartos exemplos dentro da igreja, dentro da própria igreja presbiteriana. Quantos que se julgaram ser superiores aos outros, se julgaram mais importantes, mais sábios, que tenham mais comunhão com Deus, e esqueceram do seu chamado, perderam a visão da humildade, do chamado de Deus, e são hoje exemplos patéticos de uma religiosidade, de uma espiritualidade que está longe da verdade bíblica. É impressionante quando você vê um desses antigos, que eram tão proeminentes, mas que o orgulho derrubou,
e que se tornaram figuras patéticas. Coisa triste dentro da igreja. Então, irmãos, a palavra de Deus vai nos mostrar, né? A sabedoria ensina o temor do Senhor, e a humildade precede a honra. A soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. É o que vai falar aqui o apóstolo. Então, a verdadeira humildade, a humildade de espírito, é a mais alta virtude, é a mãe de todas as demais. Por quê? Porque ela resulta da visão da grandeza de Deus e da finitude da nossa própria vida. Portanto, ser humilde é reconhecer a sua dependência de Deus. E sem Deus, nós nada somos, nada podemos fazer. Então, nós somos inteiramente dependentes. Isso nos torna humildes. E é o reconhecimento, né, de que nós somos incapazes de alcançar por nós mesmos aquilo que Deus exige das suas criaturas. É reconhecer que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus, e não resultado da nossa própria capacidade, energia, inteligência, poder. A essência da humildade é quando nós reconhecemos que nós somos salvos inteiramente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso que essa doutrina, né, da sola gratia, da salvação pela graça, é tão repudiada pelo mundo e até dentro do cristianismo, porque ela humilha e coloca o homem no seu devido lugar. Você está morto nos seus delitos e pecados, você não pode salvar a si mesmo. Se não for Deus que vem em seu socorro e aplica em você a regeneração do Espírito e capacita você a crer, você não seria salvo. Quando nós entendemos isso, isso nos coloca numa posição de humildade. Quem sou eu? Sou um mero pecador que foi salvo pela graça. E não alguém que diz, olha, eu mereci, Deus tinha que me salvar, porque eu sou muito bom, eu faço isso, faço aquilo, vou ali, vou lá, não sei o que, tal. Esse é o pensamento do mundo, né? Então, irmãos, a graça, o orgulho, é se reconhecer um pecador. A humildade é você se reconhecer um pecador incapaz de salvar-se a si mesmo. E o maior exemplo, né, que nós temos de humildade, que eu já falei, foi Jesus Cristo, que Paulo cita, né, que deixou a sua glória, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou. A palavra que ele usa é essa, se humilhou, assumiu a forma de servo e foi obediente. E nós nos lembramos, né, que quando alguns discípulos quiseram ter proeminência acima dos demais, né, naquela última conversa que Jesus teve com os seus discípulos, Jesus ali destruiu qualquer pretensão de vaidade, de grandeza entre os seus discípulos. Quando ele foi lá, se cingiu, tomou uma toalha e uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos. Ele, o mestre, aquele que tinha um grupo de discípulos que o seguia, que naquela época era alguém colocado numa posição de destaque, Jesus vai e mostra, olha, entre vocês não é assim. Não há aqueles maiores ou menores. E deu exemplo para eles. E ele não se envergonhou, né, de fazer aquele trabalho para dar aquela lição definitiva aos seus discípulos e a nós, igreja, que estamos aqui para servir uns aos outros em humildade e não exigir ser servido. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E o terceiro ponto aqui que
o apóstolo Pedro destaca, né, que além de no trato uns com os outros, nós precisamos vestir o avental da humildade, de nos alertar que Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Ele diz também no versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. A gente lembra que aqueles irmãos aqui estavam vivendo sob uma intensa perseguição. E Pedro então os exortam a serem humildes, sob essa poderosa mão de Deus, que aquele Deus que é inimigo de todo orgulho, de toda vaidade, de todo egoísmo e de tudo que é centrado no ser humano. Então Paulo diz, olha, humilhai-vos, portanto, sob essa poderosa mão de Deus. Aquela perseguição, tudo que eles estavam sofrendo, vinha da soberania de Deus, de um Deus que os amava. E essa poderosa mão, irmãos, que humilha todo orgulho, irá, no devido tempo, exaltar aquele que vive sob a sua poderosa direção, aquele que se coloca humildemente e não se rebela contra a ação de Deus na sua vida, mas que reconhece Deus em todos os seus momentos, tanto alegres como difíceis, tanto de vitórias quanto de derrotas. Porque esse Deus nos dá toda a proteção. Essa palavra, né, a poderosa mão de Deus, é usada nas Escrituras para mostrar a ação de Deus no nosso dia a dia, da maneira como Deus lida com o seu povo, como Deus lida com a humanidade. As mãos de Deus avisam o pecador, chamam o pecador ao arrependimento, socorre, resiste aos soberbos, mas exalta os humildes. Devemos ser humildes, de espírito e mansos de coração, mesmo quando as poderosas mãos que nos sustentam e a mão paternal do nosso Deus, que lida conosco, que nos protege, que nos abençoa, às vezes pareça uma mão que está pesada demais. E alguns até confundem com a mão do inimigo, né? Mas é a mão graciosa de Deus, que em certos momentos Deus age com mais, vamos dizer, energia, para nos colocar no nosso devido lugar, né? Muitas vezes nós partilhamos, né, da humilhação que Jesus sofreu, do seu sofrimento. Humilhar-se sob a poderosa mão de Deus significa aceitar que tudo o que acontece está sob a soberania de um Deus que ama o seu povo com amor eterno. Difícil, né? Só pela fé. Porque se você olhar as circunstâncias, olhar para as coisas, é muito difícil. O mundo não consegue entender. Isso significa não murmurar, não se lamentar, mas adorar ao Criador, adorar a este Deus. Né? Como diz o apóstolo Paulo, né, que crendo, né, que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós o eterno peso de glória. Esse é o ensino da palavra de Deus, irmãos. Por isso, enfatizando esse segundo ponto aqui nessas palavras finais da primeira carta de Pedro, vamos ouvir com atenção esses princípios inspirados da palavra de Deus. Não é o pastor, não somos nós, mas é a palavra de Deus, é um apóstolo
que foi instrumento do Espírito Santo para transmitir a palavra para nós. Ele que está nos dizendo. Não apenas ouvir, mas colocar em prática no nosso dia a dia. O orgulho e a vaidade são marcas de um mundo sem Deus, onde o ser humano é a medida de todas as coisas. Porque o seu coração ainda não foi regenerado, não conhece o verdadeiro Deus. Então, humildade, irmãos, e submissão à palavra são marcas do reino de Deus. O cristão reconhece o seu pecado e a sua dependência da graça de Deus, por meio da fé, crendo que aquilo que Jesus conquistou na cruz é nosso. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus é que nós recebemos todas as bênçãos, é que mostram que Deus nos ama. E nós devemos, então, nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. Que a soberba fique longe de nós. O orgulho, a vaidade, achando que nós somos superiores uns aos outros. Mas somos iguais, pecadores, remidos pela graça de Deus e misericórdia. Não fosse assim, nenhum de nós estaria aqui. Mas por isso estamos aqui, porque Deus nos amou e nos perdoou em Cristo Jesus. Que esse princípio bíblico que nós tratamos hoje seja uma realidade na vida de cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, mais uma vez. Podemos estar aqui no culto, podemos estar reunidos para ouvir, Pai, a Tua palavra, cantar louvores ao Teu nome, fazer as nossas orações, ações de graça. Obrigado, Pai, por esse momento tão especial que o Senhor concede ao Teu povo, de nos reunirmos na Tua presença, Pai. Obrigado, Pai. E que a palavra dessa noite possa prosperar na vida da Tua igreja, conforme aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.